falar sobre hipertensão arterial sistêmica e doenças coronarianas agudas. Sua definição, fatores de risco, critérios de diagnóstico e tratamento. Os conceitos dessa aula têm como referência o Caderno de Atenção Básica número 37 e a 7ª Diretriz de Hipertensão Arterial, editada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia em 2016. As doenças cardiovasculares são as maiores causas de morte no Brasil e no mundo, e a hipertensão arterial é o principal fator de risco. A hipertensão arterial pode ser traduzida como o aumento dos níveis pressóricos acima do recomendado para determinada faixa etária e condição clínica, sempre levando em consideração o risco cardiovascular. Trata-se de uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial, associada frequentemente a alterações funcionais e ou estruturais de órgãos-alvos, tais como coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos, com o aumento dos riscos dos eventos cardiovasculares fatais e não fatais. Dentre os fatores de riscos relacionados à hipertensão arterial, podemos citar idade. Existe relação direta linear entre a pressão arterial e idade, sendo a prevalência de hipertensão arterial superior a 60% na faixa etária acima de 65 anos. Gênero. A prevalência global de hipertensão arterial sistêmica entre homens e mulheres é semelhante, embora seja mais elevada nos homens até os 50 anos, invertendo-se a partir da 5ª década. Etnia. A hipertensão arterial é mais prevalente em indivíduos negros e pardos do que brancos. Excesso de peso e obesidade. Indivíduos com índice de massa corpórea maior que 25 kg por metro quadrado têm maior prevalência de hipertensão arterial. O excesso de sal pode levar ao aumento da pressão arterial e este é um dos maiores fatores de risco. O consumo máximo recomendado é de 2 gramas por dia. A ingestão de álcool, de forma geral, contribui para o aumento da pressão arterial. O sedentarismo pode ser associado diretamente à elevação da pressão arterial. Falaremos agora sobre o diagnóstico e classificação da pressão arterial. A medida da pressão arterial é o elemento-chave para o estabelecimento do diagnóstico da hipertensão. A medida em consultório continua como sendo padrão para sua simplicidade e baixo custo. A diretriz recomenda o uso de aparelhos automáticos ou semiautomáticos e que essa aferição seja feita sempre no braço. Esses equipamentos devem ser validados e sua calibração deve ser verificada anualmente de acordo com as normas do Inmetro. O diagnóstico da hipertensão arterial tem por base a aferição da pressão arterial. Na primeira avaliação, as medidas devem ser obtidas em ambos os braços e, em caso de diferença, deve-se utilizar como referência sempre o braço com maior valor para as medidas subsequentes. O indivíduo deverá ser investigado para doenças arteriais se apresentar diferenças de pressão entre os membros superiores maior que 20 mm de mercúrio para a pressão sistólica e 10 mm de mercúrio para a pressão diastólica. Em cada consulta deverão ser realizadas pelo menos 3 medidas. Sugere-se o intervalo de 1 minuto entre elas. A média das duas últimas deve ser considerada a pressão arterial ideal. Caso as pressões sistólica e diastólica obtidas apresentem diferença maior que 4 mm de mercúrio, devem ser realizadas novas medidas até que se obtenha medidas com diferença menor. Recomenda-se que o paciente esteja sentado durante a medida da pressão arterial. As medidas nas posições ortostática e supina devem ser feitas pelo menos na primeira avaliação em todos os indivíduos e em todas as avaliações em idosos, diabéticos, portadores de disautonomias, alcoolistas e ou em uso de medicações antihipertensivas. Recomenda-se pelo menos a medição da pressão arterial a cada 2 anos para os adultos com pressão arterial menor que 120 por 80 mm de mercúrio e anualmente para aqueles com pressão arterial maior que 120 por 80 e menor que 140 por 90 mm de mercúrio.
Os procedimentos recomendados para a medida da pressão arterial, bem como as dimensões do esfigmomanômetro, encontram-se no capítulo 2 da 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, mas destacaremos aqui alguns pontos importantes. Recomenda-se a medida da pressão arterial em crianças em toda avaliação clínica após os 3 primeiros anos de vida, pelo menos anualmente, como parte do seu atendimento pediátrico primário. A medida da pressão arterial em gestantes deve ser realizada na posição sentada e em decúbito lateral esquerda, e nos 2 casos o valor deve ser o mesmo. A medida da pressão arterial em obesos deve ser realizada utilizando-se manguitos mais longos e largos, para não haver superestimação da pressão arterial. Diante da suspeita de hipertensão, deve-se realizar a monitorização ambulatorial da pressão arterial ou MAPA. Recomenda-se sempre que possível a medida da pressão arterial fora do consultório para estabelecimento do diagnóstico, identificação da hipertensão do avental branco e hipertensão mascarada. A automedida da pressão arterial possibilita uma estimativa mais real da pressão. É recomendada na suspeita de hipertensão do avental branco ou hipertensão mascarada. Recomenda-se o uso de aparelhos semiautomáticos. São considerados anormais medidas de pressão arterial maior que 130 por 85 mm de mercúrio em casos de automedida da pressão arterial. A monitorização ambulatorial da pressão arterial de 24 horas, ou MAPA, é o método que permite o registro indireto e intermitente da pressão arterial durante 24 horas, ou mais, enquanto o paciente realiza suas atividades habituais durante os períodos de vigília e sono. Tem-se demonstrado que este método é superior à medida de consultório em predizer eventos clínicos tais como infarto do miocárdio, acidente vascular encefálico, insuficiência renal e retinopatia. São consideradas anormais as médias de pressão arterial de 24 horas maior que 125 por 75 mm de mercúrio, em vigília maior que 130 por 85 mm de mercúrio e durante o sono maior que 110 por 70 mm de mercúrio. De acordo com a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, editada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia em 2017, a pressão arterial pode ser classificada em 5 estágios, sendo eles normal, pré-hipertenso, hipertensão estágio 1, hipertensão estágio 2 e hipertensão estágio 3. O ponto de referência para o diagnóstico da hipertensão arterial sistêmica seria aquele em que a pressão arterial é maior ou igual a 140 mm de mercúrio ou a pressão arterial diastólica é maior ou igual que 90 mm de mercúrio. Valores estes que estão de acordo com as diretrizes 2018 da Sociedade Europeia de Hipertensão. Em 2018, a Sociedade Americana do Coração apresenta a classificação da hipertensão arterial sistêmica em 4 níveis, considerando como hipertensão arterial a pressão arterial sistólica maior ou igual a 130 e a pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 mm de mercúrio. Em algumas situações, a PA pode se comportar de forma diferente, podendo ser denominada hipertensão do avental branco, quando o paciente apresenta medidas de pressão arterial persistentemente elevadas, maior que 140 por 90 mm de mercúrio no consultório, e médias de pressão arterial consideradas normais, seja na residência pela automedida da pressão arterial ou pela monitorização ambulatorial da pressão arterial. Outra situação seria a hipertensão mascarada, a situação clínica caracterizada por valores normais de pressão arterial no consultório, menor que 140 por 90 mm de mercúrio, porém com valores elevados pela monitorização ambulatorial da pressão arterial, durante o período de vigília ou na monitorização residencial da pressão arterial. Enquanto membro da equipe multiprofissional, o enfermeiro realiza consulta de enfermagem para a pessoa com pressão arterial limítrofe.
visando fortalecer o processo educativo e motivar a pessoa em relação aos cuidados necessários para a manutenção da sua saúde. Este procedimento representa um importante instrumento de estímulo à adesão às ações da atenção básica e tem sido fundamental no acompanhamento das pessoas com pressão arterial limítrofe e hipertensão arterial sistêmica, sensibilizando-as sobre a sua condição de saúde e pactuando com elas metas e planos de como seguir o cuidado. A consulta de enfermagem para a prevenção primária da hipertensão tem como objetivos o controle dos fatores de risco, o estímulo à mudança do estilo de vida e a educação em saúde, na qual a pessoa é motivada a adotar comportamentos que favoreçam a redução da pressão arterial. Durante a consulta de enfermagem, realiza-se também a estratificação de risco cardiovascular por meio da utilização do score de Framingham, cujo objetivo é estimar o risco de cada indivíduo sofrer uma doença arterial coronariana nos próximos 10 anos. Essa estimativa se baseia na presença de múltiplos fatores de risco, tais como sexo, idade, níveis pressóricos, tabagismo e níveis de colesterol. A partir dessa estratificação, selecionam-se indivíduos com maior probabilidade de complicações, os quais se beneficiarão de intervenções mais intensas. Abordaremos agora o tratamento medicamentoso. O objetivo primordial do tratamento da hipertensão arterial é a redução da morbimortalidade cardiovascular. Assim, os antihipertensivos devem não só reduzir a pressão arterial, mas também os eventos cardiovasculares fatais e não fatais, e, se possível, a taxa de mortalidade. O tratamento medicamentoso utiliza diversas classes de fármacos selecionados de acordo com a necessidade de cada pessoa, com a avaliação da presença de comorbidades, lesão de órgãos-alvo, história familiar, idade e gravidez. Frequentemente, pela característica multifatorial da doença, o tratamento da hipertensão arterial requer a associação de 2 ou mais antihipertensivos. Na tabela 4, localizada na página 59 do Caderno de Atenção Básica número 37, você irá encontrar um descritivo de todos os medicamentos com as respectivas classes farmacológicas, denominação genérica, apresentação e doses recomendadas. O tratamento não medicamentoso pode ser realizado por meio de controle de peso, visto que a relação entre os aumentos de peso e de pressão arterial são quase lineares, sendo observadas em adultos e adolescentes. Perdas de peso e redução da circunferência abdominal correlacionam-se com reduções da pressão arterial e melhora das alterações metabólicas associadas. Metas antropométricas a serem alcançadas são sugeridas como índice de massa corpórea, ou IMC, menor que 25 kg por metro quadrado, circunferência abdominal menor que 102 cm para os homens e menor que 88 cm para mulheres. E a adoção ou a realização de cirurgia bariátrica para hipertensos com obesidade grave ou moderada associada a distúrbios metabólicos. Outra terapêutica não medicamentosa é a abordagem dietética para controle da hipertensão por meio da dieta DASH, que significa o consumo de frutas, verduras, cereais integrais, leites desnatados e redução da quantidade de gorduras saturadas e colesterol, associado também à redução do sódio. A adoção também da dieta mediterrânea, caracterizada pelo consumo de frutas e hortaliças de acordo com a dieta do Mediterrâneo. A redução do consumo de sódio está entre as condutas mais eficazes para a redução da pressão arterial, visto que uma dieta contendo cerca de 1 grama de sódio promove rápida e importante redução da pressão arterial em hipertensos resistentes. Apesar das diferenças individuais de sensibilidade, mesmo modestas reduções na quantidade de sal são, em geral, eficientes em reduzir a pressão arterial. Com relação
relação ao consumo de ácidos graxos insaturados, há controvérsias sobre os efeitos da suplementação dos diferentes castanhas em relação à redução da pressão arterial. Entretanto, tem-se demonstrado que a ingestão de óleo de oliva pode reduzir a pressão arterial, principalmente devido ao elevado teor de ácido oleico. No que se refere ao consumo de fibras, observa-se que o beta-glucano presente na aveia determina discreta redução da pressão arterial em obesos, efeito não observado em indivíduos com peso normal. A substituição isocalórica de parte da proteína alimentar por composto de soja associado a medidas não medicamentosas promoveu queda da pressão arterial em mulheres após a menopausa. Ressalta-se cautela no consumo de molho de soja ou shoyu, considerando o alto teor de sódio na sua composição. A substituição isocalórica de parte da proteína alimentar por compostos de soja, associado a medidas não medicamentosas, promoveram a queda da pressão arterial em mulheres após a menopausa. Ressalta-se cautela no consumo do molho de soja ou molho shoyu, visto que este composto é rico em sódio. Laticínios. O consumo de 2 ou mais porções diárias de laticínios magros correlacionou-se com menor incidência de pressão arterial. Alho. O alho, cujo principal componente ativo é a alicina, tem ação metabólica, podendo atuar na coagulação, aumentando o tempo de sangramento e promovendo a discreta redução da pressão arterial. Chá e café. Os polifenóis contidos no café e em alguns tipos de chá têm propriedades vasoprotetoras. Os riscos de elevação da pressão arterial causados pela cafeína em doses habituais são considerados irrelevantes. O chocolate amargo, ou seja, aquele com alto teor de cacau, pode promover discreta redução da pressão arterial devido a altas concentrações de polifenóis. Álcool. Há associação entre a ingestão de álcool e alterações de pressão arterial dependentes da quantidade ingerida. Uma meta-análise realizada em 2012, incluindo 16 estudos, mostrou que em mulheres houve efeito protetor com dose inferior a 10 gramas de álcool por dia e risco de hipertensão arterial com consumo de 30 a 40 gramas de álcool por dia. Em homens, o risco aumentado de hipertensão tornou-se consistente a partir de 31 gramas de álcool por dia. Devido aos efeitos deletérios do álcool, não se recomenda em hipótese alguma o seu consumo. Atividade física. Exercícios aeróbicos que devem ser complementados pelos resistidos promovem redução da pressão arterial, estando indicados para a prevenção e tratamento da hipertensão. Para manter uma boa saúde cardiovascular e qualidade de vida, recomenda-se que todo adulto realize pelo menos 30 minutos de atividade física moderada de forma contínua ou acumulada, desde que em condições de realizá-la por pelo menos 5 vezes por semana. De acordo com recomendações da Sociedade Brasileira de Cardiologia, indivíduos em que a pressão arterial sistólica esteja superior a 160 mm de mercúrio ou a pressão arterial diastólica esteja superior a 105 mm de mercúrio, não se recomenda a realização de atividades físicas intensas, sugerindo-se atividades leves e de relaxamento, visto que estas mostram ter efeito hipotensor. Fatores psicossociais, econômicos, educacionais e o estresse emocional participam do desencadeamento e manutenção da hipertensão arterial sistêmica e podem funcionar como barreiras para a adesão ao tratamento e mudanças de hábitos. Diferentes técnicas de controle de estresse têm sido avaliadas, porém com resultados conflitantes.
Meditações, musicoterapia, yoga, entre outras técnicas de controle do estresse, foram capazes de reduzir discretamente a pressão arterial de hipertensos. O consumo de alimentos ricos em potássio induz a redução da pressão arterial, além do efeito protetor contra danos cardiovasculares, como medida auxiliar para pessoas submetidas à terapia com diuréticos. Respiração lenta. A utilização da técnica de respiração lenta, com 10 respirações por minuto por 15 minutos diários, com ou sem o uso de equipamentos, tem mostrado redução da pressão arterial. Tabagismo. A cessação do tabagismo constitui medida fundamental e prioritária na prevenção primária e secundária das doenças cardiovasculares e de diversas outras doenças. Fumar um cigarro eleva momentaneamente a pressão arterial, podendo seu efeito se manter por até 2 horas. Estudos estimam um aumento de até 20 milímetros de mercúrio na pressão sistólica após o primeiro cigarro. Além disso, o cigarro aumenta a resistência às drogas antihipertensivas, fazendo com que elas funcionem menos que o esperado. Anticoncepcionais. A substituição de anticoncepcionais hormonais orais por outros métodos contraceptivos promove a redução da pressão arterial em pacientes hipertensas. E, por fim, a abordagem multiprofissional do paciente hipertenso. Esta abordagem encontra-se como recomendação 1 e nível de evidência A pelo Ministério da Saúde. Ressalta-se que as estratégias de prevenção primária podem e devem ser desenvolvidas por todos os profissionais de saúde. A complexidade do problema hipertensão arterial sistêmica implica na necessidade de um envolvimento da pessoa com hipertensão, incluindo seus familiares, definição e pactuação das metas de acompanhamento a serem atingidas. O tratamento não medicamentoso objetiva a mudança do estilo de vida e tem como pilares a redução de peso, alimentação saudável, atividade física, moderação no consumo de álcool. Para finalizar, falaremos sobre as alterações agudas da pressão arterial. Estas alterações são divididas em 3 classes: emergências hipertensivas, situações em que ocorre progressiva lesão aguda de órgãos-alvos, que pode incluir acometimento neurológico, renal, ocular, hepático ou insuficiência miocárdica. Manifesta como encefalopatia, convulsões, alterações visuais, achados anormais de eletrocardiograma ou ecocardiograma, insuficiência renal ou hepática e risco iminente de morte, que necessitam de redução imediata da pressão arterial. Tais emergências devem ser tratadas preferencialmente com agentes antihipertensivos parenterais, tais como nipride ou tridil, em unidades de emergência. Já nas urgências hipertensivas, ocorre a elevação importante da pressão arterial, em geral, pressão arterial diastólica maior que 120 mm de mercúrio, com condição clínica estável, sem comprometimento de órgãos-alvos. Em pacientes com lesões prévias, deve-se ficar mais atento, pois eles apresentam um risco mais elevado de novas complicações em curto prazo, na permanência de pressão arterial acentuadamente elevada. Nestes casos, a atuação sobre o controle perissólico deve ser realizada de forma menos intensa que nas emergências hipertensivas, podendo-se estabelecer esse controle em até 24 horas com medicamentos por via oral. A terceira classe de alterações agudas da pressão arterial refere-se à pseudocrise hipertensiva, que são situações nas quais o aumento acentuado da pressão é desencadeado por dor, desconforto, tais como tonturas, ansiedade, mal-estar ou a associação destes fatores. Esses doentes devem receber medicamentos sintomáticos como analgésicos, antivertiginosos ou até mesmo benzodiazepínicos e não medicamentos antihipertensivos.
Eventualmente, pode-se detectar elevação do nível pressórico durante verificações de rotina da pressão arterial dissociadas de queixas. Nestes casos, verificar se o paciente já é hipertenso, se há alguma outra patologia que justifique esta alteração, planejar o acompanhamento adequado, dar início ao tratamento apropriado ou ajustar a dose e verificar adesão ao tratamento proposto pela equipe. Na página 134 do Caderno de Atenção Básica número 28, denominado Acolhimento à Demanda Espontânea, você terá acesso ao fluxograma para o atendimento com classificação de risco/vulnerabilidade dos pacientes hipertensos. Neste primeiro tópico, vimos que a hipertensão arterial sistêmica é definida pelo aumento dos níveis pressóricos acima do recomendado para uma determinada faixa etária e condição clínica, que este agravo é o principal fator de risco para doenças cardiovasculares e que a mesma está associada à idade, etnia, gênero, obesidade e estilo de vida. A medida da pressão arterial é o elemento-chave para o estabelecimento do diagnóstico. O objetivo primordial do tratamento é a redução da morbidade e da mortalidade cardiovascular, e este pode ser realizado por meio da utilização de terapias medicamentosas e não medicamentosas, associadas diretamente à mudança do estilo de vida. Vimos também que as alterações agudas da pressão arterial podem levar à ocorrência de eventos cardiovasculares graves. A partir de agora, vamos falar sobre as síndromes coronarianas agudas. Os conceitos discutidos nesta aula têm como referência as diretrizes 2015 da Sociedade Americana do Coração, a 5ª diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre tratamento do infarto agudo do miocárdio com elevação do segmento ST e a Portaria 2994 de 2011 do Ministério da Saúde. O infarto agudo do miocárdio é definido como uma lesão isquêmica no músculo cardíaco, decorrente da interrupção de fluxo sanguíneo em determinada área do coração. A principal causa de obstrução se dá pela ruptura de uma placa aterosclerótica, que forma um trombo no local, impedindo a passagem de sangue pela luz do vaso. Caso o fluxo sanguíneo não seja restabelecido, em tempo hábil ocorrerá a necrose miocárdica. O infarto agudo do miocárdio faz parte das síndromes coronarianas agudas, que se dividem em síndromes coronarianas agudas sem elevação do segmento ST, compreendendo a angina instável e o infarto sem supra de ST. A diferença fundamental entre ambos é que a angina não apresenta elevação dos marcadores de necrose miocárdica e o infarto agudo do miocárdio sem supra é caracterizado pela elevação destes marcadores. A síndrome coronariana aguda com elevação do segmento ST é também denominada de IAM com supra de ST. A história clínica permanece como um ponto fundamental no diagnóstico. A dor torácica pode se manifestar da mandíbula até o epigástrio, incluindo os membros superiores. A dor é contínua, geralmente intensa, sem relação com esforço físico e pode estar associada a náuseas e vômitos. A isquemia miocárdica leva a um quadro de insuficiência cardíaca, ou seja, uma falência da função ejetora, e o grau de comprometimento depende do tamanho da área lesada. Associada à isquemia, pode haver arritmia cardíaca grave, sobretudo fibrilação ventricular. O padrão ouro no diagnóstico inicial do infarto é a realização do eletrocardiograma de 12 derivações o mais rápido possível. Marcadores bioquímicos são fundamentais para auxiliar tanto no diagnóstico quanto no prognóstico de pacientes com síndrome coronariana aguda. Tradicionalmente, eram mensuradas as enzimas creatinoquinase, CK, total e fração MB, e a desidrogenase lática, ou LDH. Atualmente, tem-se mensurado os marcadores bioquímicos de lesão miocárdica, tais como a mioglobina e a troponina.
É importante reconhecer que as troponinas são medidas bioquímicas de necrose miocárdica, mas o diagnóstico da síndrome coronariana aguda é clínico. Os marcadores não devem ser utilizados com a finalidade diagnóstica em pacientes com síndrome coronariana aguda com elevação do segmento ST, e não se deve aguardar seus resultados para iniciar o tratamento aos pacientes. Seu maior valor em pacientes com síndrome coronariana aguda com elevação de ST é prognóstico. O atendimento à vítima de infarto tem como principal objetivo reduzir o tempo entre o início do evento e o tratamento definitivo, minimizando assim o comprometimento do músculo cardíaco. E para isso são recomendadas as seguintes condutas ainda no ambiente pré-hospitalar. Melhora da oxigenação miocárdica por meio da oferta de oxigênio para pacientes com saturação de O2 abaixo de 94%. Indica-se a suplementação de oxigênio por catéter nasal ou máscara facial com fluxo de 2 a 4 litros por minuto. Analgesia e controle da ansiedade por meio da administração do sulfato de morfina. Prevenção da reoclusão arterial por meio da administração do ácido acetil salicílico e do clopidogrel, que são agentes antiagregantes plaquetários, e a administração da heparina, que é um agente anticoagulante. Vasodilatação coronária por meio da administração de nitratos, isosorbida e nitroglicerina. Prevenção das arritmias cardíacas por meio da administração de beta-bloqueadores, visto que a presença de arritmias ventriculares potencialmente malignas é a causa de alta mortalidade após infarto agudo do miocárdio. A reperfusão miocárdica por meio da utilização de terapêutica fibrinolítica ou da intervenção coronariana percutânea, o quanto mais precoce possível, visto que existe uma relação direta entre estes procedimentos e a redução da mortalidade e o grau de disfunção ventricular. Consulte no seu material complementar o tópico terapêutica medicamentosa no infarto e aprofunde seus estudos. Nesta aula, vimos que o infarto agudo do miocárdio é definido como uma lesão isquêmica do músculo cardíaco ou miocárdio, decorrente da interrupção do fluxo sanguíneo em determinada área do coração. As síndromes coronarianas agudas são divididas em angina instável, IAM sem supra e IAM com supradesnivelamento do segmento ST. A isquemia miocárdica leva a um quadro de insuficiência cardíaca, podendo desencadear arritmia grave. O diagnóstico é majoritariamente clínico e auxiliado com a realização de eletrocardiograma e dosagem de marcadores bioquímicos. O atendimento à vítima de infarto tem como principal objetivo reduzir o tempo entre o início dos sintomas e o tratamento definitivo, minimizando assim o comprometimento do músculo cardíaco por meio de oxigenoterapia, administração de antiagregantes, anticoagulantes e reperfusão miocárdica. Chegamos ao final desta aula. Fique atento ao material complementar e, em caso de dúvidas, acesse o link Tutoria. Até a próxima!